afável a porta do meu coração, humilde, muito manso, aguardo as missão. No triste pecado tornou-me perdão, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna. Sem uma desdita nem nuvem de mal, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar e a mais dos amados se identificar, com todos os salvos servir e adorar, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Quero saudar a todos com a graça e paz. Estamos reunidos no nome do Senhor para exaltar aquele que tem feito algo especial no nosso coração. É uma alegria podermos falar do Senhor, de podermos meditar na palavra, de podermos dizer que Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Estamos trilhando o caminho desta vida, estamos sendo preparados dia após dia para sermos cidadãos dos céus, para morarmos na eternidade, para estarmos para todo sempre. Foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus também te chamou, meu irmão, para que você possa entender que você faz parte do reino de Deus. E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor com muita alegria, com muita satisfação em podermos estar olhando para esta palavra e tendo esta liberdade maravilhosa de podermos dizer que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E nós podemos ler a palavra, podemos falar desta palavra, onde Deus tem operado na nossa vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos então ler, que está em Atos no capítulo 16, no verso 22 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 16, 22. Diz assim: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança.
E diz ainda, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E diz o 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Eterno Deus, nós te glorificamos, nós te bendizemos porque a tua palavra é viva e eficaz e ela penetra no mais profundo do nosso coração. Ela nos ensina a caminhar na tua presença. Te glorificamos, ó Deus, porque o teu Espírito Santo tem feito algo especial no meio do teu povo. Teu Espírito Santo tem operado de uma forma maravilhosa. E suplicamos, ó Pai, que mais uma vez a tua palavra nos ensine, ó Deus, impulsionada pelo Espírito Santo, nos ensine a trilhar e olhar unicamente para o Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra onde a multidão, onde nos mostra que a multidão e as autoridades sem conhecimento do Senhor se levantam contra aqueles dois homens. E podemos aqui mostrar uma comparação que ao levantar contra a igreja do Senhor. Aqueles homens estavam proclamando a palavra, Paulo e Silas. Então as autoridades da época, ali a multidão também, eles tomam uma decisão de colocar, aprisionar, colocar em aperto, limitando o máximo, possível, ou seja, prisão, cárcere, interior, pés no tronco, limitação até em andar, e no intuito de impedir que eles evangelizassem, no intuito de impedir que eles proclamassem a palavra. Este era o propósito ali de aprisioná-los, porque eles estavam levando a palavra do Senhor. Nós também, irmãos, estamos vivendo momentos difíceis nesta caminhada. Foi aqui até no culto passado, domingo pela manhã, foi falado a respeito da igreja perseguida, o sofrimento em que os irmãos, os cristãos estão enfrentando, nos países afora, tantos outros lugares, que estão enfrentando problemas seríssimos, gravíssimos. A igreja está sendo perseguida. E quando nós olhamos para nós também, para o nosso país, nós também enfrentamos problemas. Mas os nossos problemas que enfrentamos, a maioria das vezes, eles não estão visíveis. São problemas interiores, no nosso interior. O adversário, o inimigo da nossa alma, ele faz isso. Ele tem a sua estratégia de tentar derrubar, tirar a presença de Deus. Ele usa as suas artimanhas. Alguns ele perseguem fisicamente, outros ele persegue no interior de cada um. Mas o que aconteceu naquele momento, naquele tempo, que é uma demonstração das investidas de tirar aqueles que estão querendo andar na presença do Senhor. Hoje também nós enfrentamos as investidas e podemos dizer que há muitas das vezes enfrentamos até enfermidades que é uma opressão que vem. Enfrentamos, talvez, perdas de emprego e sabemos que é uma luta espiritual. Sabemos que é uma luta espiritual. É bem certo que existem vários fatores, mas por trás de tudo isso é uma luta espiritual que enfrentamos. E isso então, meus irmãos, é uma demonstração de algo que nos leva a sermos prisioneiros,
ficamos refém, passamos por lutas diversas, e os servos às vezes chegam a ficar abatido. Quantas vezes nós já passamos por momentos assim? Quantas vezes, meu irmão, você já passou? Quantas vezes você já ficou abatido por uma perda, por uma porta que se fechou, por alguém que se partiu, por uma enfermidade? A gente se abate. Mas uma coisa é certa. A palavra nos ensina que Paulo e Silas não desistiu. Eles não desistiram da presença, de andar na presença do Senhor. Não, Paulo e Silas permaneceram firmes. A Bíblia nos ensina a respeito de um cárcere interior. Meus irmãos, fala também das lutas interiores do servo, os conflitos que às vezes nós enfrentamos, que ninguém sabe. Tem coisas que as pessoas ficam sabendo, tem coisas que não. Tem coisas que às vezes a gente diz, tem coisas que a gente não fala. Tem coisas que a gente enfrenta caladinho, somente nós e o Senhor. Somente nós e o Senhor. Somente nós e o Espírito Santo, nós e o Pai. É quando nós, então, às vezes deitamos, ou então estamos a só, é quando nós, então, começamos a orar e clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia. Estou enfrentando uma luta, estou passando por isso. É algo espiritual, é uma luta espiritual que está sendo travada. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, quando pega e manda prender ele no cárcere interior, nós estamos querendo dizer que é o intuito do adversário fazer isso. Eu vou dar uma luta no interior do coração dele. Eu vou fazer isso, eu vou tentar isso. Eu vou tentar roubar a bênção dele. Mas Paulo e Silas, mesmo assim, permaneceram firmes. Permaneceram fiéis ao Senhor. Permaneceram na presença de Deus. Meus irmãos, nada abalava aqueles homens. Pensa bem. Prenderam ele, amarraram os pés dele no tronco, colocaram lá no cárcere interior, ou seja, numa cela de isolamento. Quantas coisas terríveis que fizeram, né? Prendido no tronco, não podia andar. E hoje também, meus irmãos, nós enfrentamos, as pessoas enfrentam, nós enfrentamos lutas assim. O objetivo do adversário é impedir que o servo caminhe, é travar os pés dele, ou seja, nos travar para que nós não venhamos conseguir andar à luz da palavra de Deus. O objetivo do adversário é fazer isso, de nos impedir de caminhar na presença do Senhor. E ele vai nos dando a cada dia, fazendo isso, tentando arrombar o nosso coração, porque ele não pede para fazer parte da nossa vida. A palavra nos ensina que o adversário, ele arromba, ele não chega perto da porta, deixa eu fazer parte. Não, ele já chega arrombando. Ele já chega aonde você tem a sua fraqueza e ele ataca ali de uma vez e ele tenta te derrubar. E ele faz isso, ele te amarra, ele faz tantas outras coisas. Mas mesmo assim, Paulo e Silas estavam livres. Meus irmãos, a palavra nos fala que, apesar de tudo isso, diante daquela situação, seria natural que o servo se abatesse, seria sim natural, que Paulo e Silas ficassem ali abatido no canto, porém não foi isso que eles fizeram. O que a Bíblia fala? Que Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. Meu irmão, que força é essa? Que força é essa? Estavam presos no tronco, impedidos de caminhar, foi levado para um lugar mais restrito ainda, mais fechado, mas eles cantavam e oravam. Olha que liberdade que eles tinham. Havia uma diferença, né? Uma diferença. Aqueles homens oravam e cantavam. Hoje, meus irmãos, a igreja faz isso também. Apesar das lutas que enfrentamos, nós exaltamos o nome do Senhor, nós glorificamos, nós damos glórias às investidas que têm sido grandes, né, para nos deixar abatido, mas nós não, nós glorificamos, nós exaltamos, falamos, tomamos posse do ensino da palavra, tomamos posse do louvor, tomamos posse da ministração, tomamos posse dos cultos maravilhosos,
tomamos posse da reunião de oração, tomamos posse de tantas outras atividades da casa do Senhor. Sabe por quê? Porque no nosso interior nós estamos livres para louvar ao Senhor. Ele nos libertou, a palavra fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma diferença entre a prisão de Paulo e Silas e a prisão daqueles outros que estavam ali. Aqueles outros estavam presos, todos estavam presos, mas há uma diferença, aqueles estavam presos não só fisicamente, mas espiritualmente. Paulo e Silas estavam presos fisicamente, mas espiritualmente estavam libertos, estavam livres, estavam glorificando e orando a Deus, estavam exaltando o nome do Senhor, estavam glorificando. É essa a diferença, meus irmãos, que a igreja, ela precisa demonstrar, que nós precisamos demonstrar dia após dia. Nós fomos libertos, nós temos Cristo em nós, nós temos a bênção do Espírito Santo sobre nós. Nós somos um povo feliz, apesar das circunstâncias que enfrentamos, dos momentos difíceis, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temeria, porque o Senhor está comigo. O teu cajado, o cajado do Senhor nos sustenta, nos conforta, nos ajuda, Ele nos mantém. Não é cajado que bate, é cajado que pega ali na coxa da ovelha e traz a ovelha para a presença dEle. É isso que Deus faz. Paulo e Silas cantavam e oravam. E a Bíblia, meus irmãos, nos ensina que se tivermos então essa gratidão em nós, se tivermos essa gratidão, ainda que estejamos passando momentos de aflição, isso será por testemunho, para que todos os outros sejam libertos. Veja bem, se você está passando por uma luta, glorifique a Deus, levante a cabeça. Sabe por quê? Não porque você está sofrendo, mas porque o Senhor está contigo. Glorifique, não porque você está passando pelo vale. Não, estou glorificando porque estou sofrendo. Não, não é por isso. Glorifique a Deus, porque no meio desta aprovação, o Senhor está capacitando para que você seja aprovado, para que você possa glorificá-lo de pé, para que você possa exaltar o nome dEle, saber, olha, eu vou vencer essa luta, eu vou vencer esse momento difícil, porque o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, o Deus forte está comigo, o Deus poderoso está comigo, o Senhor dos senhores, o Senhor dos senhores, o general, é Ele que está comigo. Meus irmãos, e tendo o Senhor na nossa vida, nós somos mais do que vencedores. Saiba disso, nós somos mais do que vencedores. E o nosso testemunho é para que prisões sejam soltas, para que pessoas sejam libertas. Sabe por quê? Porque diz a palavra que todas as outras prisões, as portas da cadeia se abriram através do louvor, através da oração, através do cântico de Paulo e Silas. Todas foram livres, todos. Sabe de uma coisa? Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer me usar. Deus quer usar a sua igreja para que ela possa testemunhar de um Deus que liberta, de um Deus que opera, de um Deus que resgata, de um Deus que opera de uma forma maravilhosa e nos traz paz e nos traz alegria. Perto da meia-noite. Perto da meia-noite, é a hora que estamos passando, porém está perto do raiar, perto de raiar, um novo dia, dia em que todas as prisões já não existirão mais, todas, onde o Senhor reinará para todo sempre. A igreja, ela tem esse papel, você tem esse papel, você foi chamado para isso. Deus, Ele tem esta bênção. Glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, porque Ele é o nosso libertador, o nosso Salvador, o Deus forte, o Deus todo-poderoso. Amém? Que o Senhor nos abençoe, a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Que a graça